Olá, boa noite pessoal. Ótimo domingo a todos. Estamos com o Lucas aí na área, boa noite. Leandro, e aí Leandrão, boa noite meu amigo, prazer enorme ter você aqui conosco. Lucielma na área, boa noite Alzira. Ótimo domingo. Olá Larissa, boa noite. E aí Alessandro, tamo junto. Estamos aqui para se conectar com o Criador nessa noite, trazer uma palavra aqui sobre empreendedores do reino, né? Olá, Aldir, Fabrício, boa noite. Tem um amigo ali, estou protegido, só que eu não sei o nome. Fala, Leandrão, tamo junto, mano, Deus abençoe grandemente. Meu amigo mineiro, Tiagão Carvalho tá na área aí. Júnior de São Paulo tá na área. Acho que o homem vai vir pro Rio, hein? Em breve o homem tá no Rio. Acho que ou tá na área hoje ou amanhã. Prazer enorme poder estarmos aqui hoje, nesse domingo. Espero poder contribuir bastante. Sempre dou uns 5 minutinhos aí pro pessoal ir entrando. Me ajuda aí. Envia esse aviãozinho aí pros seus amigos. Dispara esse aviãozinho aí pro Instagram e informar as pessoas que já estamos ao vivo. Tem uma palavra hoje aqui, um direcionamento. O tema de hoje é: qual o seu preço como líder? Ou você é inegociável? Essa é a pergunta de hoje que nós temos para explorar. Você tem um preço ou você é inegociável? Ô Lucielma, ó que prazer, me espelhando em você. Estou separando 5 minutos da leitura da Bíblia por dia. Que legal, Deus continue abençoando, te dando direcionamento. Eu tenho certeza que começou com 5 minutos e daqui a pouco vai estar aí 10 minutos, 30 minutos, 1 hora. Deus é bom. Jorge, ó o Jorge aí. Tamo junto, meu amigo. Deus abençoe. Esperando aqui uns 5 minutinhos. Galera aí entrando. O Instagram aqui tá sinalizando o pessoal. E aí, Michel? Bora! Gratidão, Michel. Hoje me deu uma lembrança aí bem bacana. 2 camisas top demais. Ó, o Ramon tá na área. Roseli. E aí, Roseli? Boa noite. Galera do Rio de Janeiro que tiver online aqui, ó. Amanhã não, terça-feira. Terça-feira nós temos um encontro marcado ao vivo no Recreio dos Bandeirantes, no antigo Hotel Ramada, lá no Shopping Recreio Shopping, às 19 horas. Temos um encontro marcado. Quem desejar receber aí conteúdo de qualidade do empreendedorismo, o endereço é terça-feira, às 19h30, lá no antigo Hotel Ramada, lá no Shopping Recreio. Estaremos reunidos lá às 19h30. O tema de hoje é: qual o seu preço como líder? Ou você é inegociável? Já parou para pensar sobre isso? A galera que já está online aqui já parou para pensar sobre isso? Você tem um preço ou você é inegociável? Coloca aí nos comentários aí. Você tem um preço ou você é inegociável? Essa é a pergunta. Uma vez um cara falou isso para mim. Cara, todo mundo tem um preço. Qual é o seu preço? E eu tive que responder para ele. Mas eu vou me aprofundar daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu quero que você medite sobre isso. Você tem um preço ou você é inegociável? Essa é a pergunta. Galera tá entrando aí. Ó, vou tá dando start, hein? Bateu os 5 minutos de espera aqui. Não vou conseguir esperar mais. Meu propósito aqui é ser bem objetivo, né? Em 30 minutinhos a gente
falar o que tiver que falar e a gente dar o start aí nessa nova semana que se inicia hoje. Acredito que é uma nova semana de paz, prosperidade, uma nova semana onde Deus vai te surpreender. Falando nisso, pessoal, a gente fala assim, ó, Deus vai te surpreender. Muitas pessoas acham que isso é um discurso, e isso não é um discurso. Deus me surpreendeu na quinta-feira de uma forma que até agora tá difícil a ficha cair. Eu compartilhei com umas 5 pessoas, mas eu tô impressionado com o que Deus fez na minha vida na quinta-feira. Na quinta-feira Deus me surpreendeu e olha que eu confesso para vocês, não me interpretem mal, tá? Mas hoje, para a gente ser surpreendido, precisa ser algo realmente grande. E eu fui surpreendido por Deus na quinta-feira, mano. Quinta-feira Deus me surpreendeu de uma forma inesperada, que eu tô até agora tentando administrar isso dentro de mim. Entende? Só que eu aprendi que tem coisas que não se explica. Tem coisas que a gente só vive. E fica até difícil compartilhar, porque nem todo mundo tem condições de entender o que Deus faz. E aí a gente só compartilha com quem realmente faz sentido, né? Tirando isso, a gente não precisa, a gente só vive. Tem milagres na nossa vida que a gente só precisa viver. Mas eu quero deixar isso para você. Deus vai te surpreender essa semana. Deus faz coisas incríveis em dias considerado normal. Aquele dia que você acha que é apenas mais um dia, não é mais um dia. É o dia que Deus pode fazer algo novo na sua vida. É o dia que Deus pode te surpreender. É o dia que as coisas podem vir do nada. Já ouviu as pessoas quando falam assim, do nada aconteceu isso? Não é do nada não. Estava programado por Deus. Estava na agenda dele. E na hora certa, no tempo certo, ele traz para a sua vida. Ainda que você não esteja esperando. Nunca comecei a live desse jeito não, mas Deus está me direcionando aqui desse jeito aqui, eu estou seguindo, hein? Porque com certeza alguém deve estar precisando ouvir isso, porque eu nunca comecei a live assim. Então, se você quer viver algo novo em Deus, creia, somente creia que Deus vai fazer algo novo na sua vida. Tem algo novo te esperando nessa semana. A nossa missão só é acreditar. A nossa missão só é crer que Ele é um Deus suficiente para fazer coisas incríveis acontecer. Quando a gente menos está esperando, algo pode chegar no seu celular, uma boa notícia pode chegar no seu celular. Quanto menos você estiver esperando, alguém pode te mandar um recado, alguém pode te mandar uma mensagem de algo que veio do próprio Deus para a sua vida. É sobre isso, E aí você tá lá, cuidando das suas coisas, e aí o próprio Deus vem e te surpreende. Cara, que sensação boa. Eu confesso para vocês que é algo magnífico, é um sentimento que você fica assim, tentando entender o que não tem entendimento. Deus é maravilhoso. E aí eu vou começar agora, pessoal. Acabou que eu dei 10 minutos aí com essa introdução que Deus me direcionou aqui agora. Com certeza deve ser para alguém, mano. Eu tenho entendido que nada é em vão. Tudo que Deus coloca na nossa vida, todas as palavras que Deus coloca na nossa vida, tem um endereço. No meu Instagram mesmo, no meu story, eu compartilhei uma experiência minha aqui na minha casa com uma pessoa. E hoje essa pessoa me mandou um testemunho. Tá lá no meu story, depois você confere lá. Sobre quando a gente lança algo, não é em vão. É porque uma pessoa, às vezes, precisa
daquilo que você está falando. Então, se eu estou falando isso aqui é porque nessa live tem uma pessoa que precisa agarrar essa palavra. Deus vai te surpreender nos próximos dias. Deus tem algo novo para você nos próximos dias. Agarra essa palavra com toda a convicção. Deus vai trazer os tesouros escondidos para as suas mãos. Creia nisso. Essa é uma palavra que eu carrego comigo e eu tenho vivenciado ela várias vezes da minha vida. Várias vezes eu vivenciei essa palavra. Deus vai trazer tesouros escondidos para suas mãos. Agarre isso. E eu vou começar. Já falei o que tinha para falar? Quem agarrou, agarrou. Que Deus te abençoe grandemente. Qual é o seu preço como líder? Ou você é inegociável? A gente vai entender nessa noite que existem pessoas que têm um preço. E tem outras que é inegociável seus princípios e seus valores. E eu quero ler com vocês aqui o livro que está lá em 1 Samuel, no capítulo 15 e no versículo 1. Júnior já botou aí, ó, peguei. É isso aí, mano. Agarra e vambora. Lá no capítulo 15, no versículo 1, diz assim, ó. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo e como rei, para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saía do Egito. Agora vão, ataque os amalequitas e consagre ao Senhor para destruição tudo aquilo que lhes pertence. Não poupe, matem todos, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então, nesse texto aqui, a gente consegue ver, primeiro ponto, quem tiver caneta e papel na mão, quiser anotar, primeiro ponto que a gente lê nesse texto aqui. Você não é um líder, você está como líder. Você está como um gerente, você está como um empresário, você está como alguém que exerce alguma função independente da área que você se encontra, seja ela na sua área familiar, seja ela na sua área profissional, seja ela na sua área ministerial. Você não é, você está. Por que você está? Porque você está porque Deus permitiu que assim fosse. Então aqui a gente vai ver que Samuel, ele já começa o capítulo dizendo: Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei, ao povo dele. Ou seja, o povo aqui era do Senhor e não de Saul. E a Bíblia revela que o próprio Deus enviou Samuel para ungí-lo, Saul, a rei. Então ele se encontra na função de estar como rei, porque Deus assim o permitiu. Lá no livro de Romanos, no capítulo 13, no versículo 1, diz assim, ó: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Às vezes, nos dias atuais, a gente vê, né? O país está muito dividido entre direita e esquerda. A gente viu isso nessa semana muito fortemente nos Estados Unidos. A briga de direita e esquerda, né? E cada um aqui
tem uma preferência. Eu não estou aqui para debater política. Só que eu estou aqui para dizer que, independente do presidente que você apoia, independente do governador que você apoia, independente do prefeito, do vereador, do deputado, enfim, independente nessa área governamental ou na área profissional, o seu gerente que hoje se encontra como gerente, né, o seu líder que se encontra como líder, o presidente da instituição que se encontra como presidente, todas essas pessoas, elas estão porque Deus deu autoridade e Deus assim permitiu que essa pessoa estivesse nessa condição. Aqui não acontece isso não, mas tem lugares, né, fora do Brasil, que às vezes tem um liderado que ele se acha superior, com mais condições, muito mais preparado do que o líder dele. E você pode até estar mais preparado, mas se o teu líder hoje ele está naquela função, é porque Deus assim o permitiu. E cabe a nós entendermos e respeitar. Você pode até não aceitar um governante, você pode até não aceitar um líder que de repente trabalha de maneira errada, mas você precisa no mínimo respeitar. E aqui a gente vê o primeiro ponto desse capítulo. Saul ele está na posição de rei porque assim Deus permitiu. Então ele não era um rei com capacidades próprias, ou porque ele se autoprogramou rei, não. Ele foi autorizado pelo próprio Deus a ser ungido pelo profeta como rei. E aí ele se encontra na posição de estar como rei. E aí a gente segue o texto, a gente avança um pouco mais. E aí a gente vai ter aqui agora uma comunicação clara e detalhada do que ele deve fazer. Uma das coisas que eu mais vejo líderes às vezes cometendo erro é na falta de comunicação assertiva. Hoje uma das coisas que mais compromete uma área, né, seja ela profissional, seja ela religiosa, seja ela governamental, seja ela familiar, é a comunicação. Tudo está atrelado à sua comunicação. A forma como você fala, a forma como você dá um comando, um direcionamento pode alterar tudo. Porque tem pessoas que você dá um comando assertivo e mesmo assim ela faz questão de não captar e não praticar aquele comando. E aí é onde vem as consequências, seja ela de maneira danosa, quando ela não faz o que está sendo direcionada, ou seja ela de maneira positiva, quando ela segue uma instrução e ela tem colheitas, resultados incríveis devido àquela instrução. Aqui a gente vai ver uma instrução que foi dada, uma comunicação assertiva e detalhada do que foi passado pelo profeta, mas Saul, ele simplesmente não houve esse direcionamento. Ele simplesmente vai olhar primeiro para os seus benefícios próprios. Ele vai olhar primeiro para o seu umbigo. E ele vai deixar de cumprir um comando, ele vai deixar de cumprir um direcionamento. E diz assim, ó, no capítulo 15, a partir do versículo 3. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagre ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não poupem, matem homens, matem mulheres, matem crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Esse era o direcionamento de Deus. Matar todos. Bem claro e detalhado. Pontualmente tudo era para ser aniquilado. Mas Saul, por ele pensar em seus benefícios, ele deixa de cumprir uma instrução, ele deixa de cumprir
um comando. E às vezes no segmento que a gente desenvolve no empreendedorismo, quando a gente tem algum líder acima de nós e esse líder ele dá um comando, ele dá um direcionamento, muitas das vezes a gente deixa de cumprir exatamente o que está sendo designado para a gente cumprir. E aí a gente tem como colheita coisas que de repente não vai ser favoráveis. Como a gente vai ver aqui o que acontece com Saul, né, mais adiante, porque ele optou em ser desobediente. Existem alguns princípios que a gente precisa entender, que princípios precisam ser cumpridos, porque senão você tem consequências, seja eles positivos ou negativos. Existe a colheita daquilo que você planta, daquilo que você semeia. Muitas das vezes a gente quer semear uva achando que vai colher morango. Não, filho. Você colheu uva, você plantou uva, você vai colher uva. Você plantou aipim, você vai colher aipim. Para de querer plantar aipim e achar que vai colher morango. Não, não é assim que funciona. Então a gente precisa aprender a seguir instruções. E aí diz assim, ó, no versículo 8, capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Já temos aqui a primeira falha. Ele deixou vivo quem não era para deixar. E vocês vão entender o porquê. Ele já começa errado. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas. O rei era para ser o primeiro a ser exterminado. Mas porque Saul estava pensando nos seus benefícios próprios, ele conserva e mantém vivo. E exterminou seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e dos bois e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom. Mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. A pergunta que não quer calar é: será que isso acontece nos dias de hoje? Será que Deus não nos dá um direcionamento e porque aquilo parece ser bom aos nossos olhos, a gente quer manter vivo conosco? Esse manter vivo pode ser algumas práticas que você cometia que aos seus olhos mundanos parece ser bom. Mas isso não é bom. Era para você matar dentro de você. E você continua preservando a vida daquilo que não é bom dentro de você, porque aos seus olhos parece ser bom. Aos seus olhos, aquilo que você contempla parece ser bom e você mantém vivo dentro de você. Isso pode te levar à ruína. Isso pode te levar ao fracasso. Então aqui a gente está começando a se aprofundar aonde foi dado um direcionamento pelo profeta. O rei descumpre esse direcionamento e, além de tudo, ele começa a preservar vivo o que era para ele matar. Então aqui a gente começa a ver que ele está olhando para as coisas que aos seus olhos parece ser bom e desobedecendo a Deus. Mano, se você é empreendedor e você hoje segue os princípios cristãos, porque essa live aqui é para empreendedores do reino, e se você ainda não é um empreendedor do reino, eu quero te convidar a ser. Se você não é um empreendedor do reino ainda, que tem seu coração voltado para o próprio Deus, eu era esse cara há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás eu era esse cara que meu coração estava longe do reino. E por conta de estar com o coração longe do reino, eu errei e eu falhei por várias vezes por descumprimento da palavra de Deus.
Mas quando eu decidi ouvir as instruções do Senhor e colocar em prática tudo aquilo que Ele estava me instruindo através da palavra dEle, Deus começou a me dar um novo GPS, Deus começou a me dar uma nova mentalidade. Deus começou, vou reformular a frase, Deus começou a recalcular meu GPS. A minha rota começou a ser ajustada, porque eu comecei a ser instruído pela palavra do Senhor. Meu pastor tá na área aí, ó. Mateusão, tamo junto, é nós. Tamo aqui. Então, quando Deus começou a me instruir, eu comecei a ouvir e eu comecei a colocar em prática. E eu tenho vivido o melhor tempo da minha vida nesses últimos meses, porque eu comecei a ser instruído por Ele. E eu comecei a matar aquilo que precisava ser matado. Ações, práticas, pensamentos, tudo aquilo que me desconectava do céu, eu comecei a matar. O problema é que às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não quer trazer para os dias de hoje. Aqui tem um comando claro. Deus fala, vai lá e mata tudo, não poupe nada. Naquele tempo, a ordem era, mate os homens, mate as mulheres, matem as crianças, recém-nascido, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Nos dias de hoje, você não vai sair matando ninguém. Mas nos dias de hoje, você precisa matar seus pensamentos mundanos. Brito, isso é muito difícil? É difícil. Você precisa matar os teus sentimentos que não te conectam com Deus. Você precisa matar o seu eu, o ego que tem aqui dentro. Você precisa matar. Só que matar essas coisas não é fácil. Existe uma guerra, existe uma luta que você precisa travar todos os dias. Não é uma vez na semana, uma vez no mês, não. É todos os dias. Ou vocês acham que é fácil para mim separar o meu domingo? Para quem não sabe, nos domingos eu sempre procurava, fazer uma resenha na minha casa, ou então dar um passeio, ou então se encontrar com alguns amigos. Quando Deus colocou o desejo e o propósito de fazer essa live, eu precisei entender que estar nessa live aqui, no momento agora tem 43 aparelhos conectados, mas eu acredito que deve ter aí umas 100 pessoas online, porque muitos desses aparelhos eu sei que tem pessoas assistindo junto, tem casais que estão assistindo junto, tem famílias que estão assistindo junto. Então eu vou arredondar aqui para umas 100 pessoas conectadas. Eu sei que através dessa live eu posso estar atingindo uma pessoa que, assim como eu, há 3 anos estava desconectado. E eu precisei abrir mão desses momentos do domingo à noite. Eu precisei conversar com a minha família e a minha família entender que eu não sairia mais com eles no domingo à noite. Não traria amigos para minha casa no domingo à noite para uma resenha, porque eu precisaria estudar, precisaria buscar a Deus, precisaria pedir Ele que me capacite, pedir Ele que tire toda a vergonha de mim para eu poder abrir essa câmera e estar falando com vocês, pedir Ele para me dar direcionamento, pedir Ele para me capacitar, me instruir e me direcionar. Eu precisei matar alguns eus dentro de mim, eu precisei matar alguns egos dentro de mim, eu precisei matar alguns sentimentos que não compete mais do Leandro antigo com o Leandro novo. E é sobre isso. É cumprir o direcionamento que Deus te dá. É ser obediente. É cumprir aquilo que está sendo instruído pelo Senhor. E a vida do empreendedor com uma visão cristã é exatamente isso. É a gente seguir sendo obediente. Todo líder, ele deve se perguntar, de tempo em tempo,
Eu tenho um preço? Qual é o meu preço? Todo líder deve fazer essa pergunta. Eu tive um encontro aqui na minha casa nessa semana com alguns gerentes da minha equipe e o presidente da instituição, e ele fez uma pergunta para essas pessoas. Qual preço te pararia? Qual preço que você, qual valor de ganho que você acha que já é o ápice, que você pararia de trabalhar? E todos ficaram refletindo sobre essa pergunta. Porque será que existe um preço? Será que existe um valor de ganho que você ganharia e você pararia? Isso eu trazendo agora para o âmbito profissional. Agora, quando eu falo de valores, quando eu falo de ser humano, quando eu falo de pessoas, a pergunta que eu te faço é: qual o seu preço? Você tem um preço? Ou seus princípios e valores são inegociáveis? Muitos, de repente, vai falar que é inegociável, mas a gente vai ver se realmente isso é verdade no tete a tete. Será que se alguém chegar com uma maleta de dinheiro, com 5 milhões dentro, para você fraudar uma empresa, nessa hora, você é inegociável ou você tem um preço? Se alguém te propor algo ilícito para você ter ganhos, você é inegociável ou você tem um preço? Então essa mensagem hoje, confesso para vocês que tem me feito muito refletir. E Deus me pega aqui, tá? Tá difícil aqui segurar as lágrimas, porque se não tiver servindo pra ninguém aí, mano, eu confesso que essa live tá servindo pra mim. Que, pô, hoje tá difícil. Será que nós temos um preço ou somos inegociáveis? Por que eu tô falando isso? Porque Saul teve um preço. O preço de Saul era ter benefícios próprios. O preço de Saul era ele manter vivo o rei para poder depois tripudiar sobre o rei derrotado. Depois ele fazer uma massagem no seu ego, esnobando aquele rei e humilhando aquele rei. E de repente ali golpeando, batendo, enfim, fazendo uma série de coisas com aquele rei. O preço do rei Saul era manter vivo as ovelhas gordas, os carneiros, os camelos, os jumentos. Para quem não sabe, esses animais na época era sinônimo de riqueza, de prosperidade. Então, para o rei Saul manter aqueles animais que estavam em boas condições vivos, iria deixá-lo mais rico. Então, o preço dele era grana, era dinheiro, era sobre riqueza, era manter vivo aqueles animais que iria proporcionar a ele essas qualidades de poder, de riqueza. Sendo que o direcionamento que Deus deu não foi esse. E aí amanhã se inicia o primeiro dia útil da semana. E nesse primeiro dia útil da semana, como será o seu posicionamento mediante as circunstâncias que acontecerá? Você vai continuar cumprindo os propósitos de Deus, a palavra de Deus, sobre ser justo, ser ético, sobre ser honesto? Ou você simplesmente vai tampar os seus ouvidos e de repente praticar coisas ilícitas? E aí, quando você cometer algo ilícito, lembre de mim falando assim, ó: esse
é o seu preço. Esse é o seu preço. Não importa o valor. Essa coisa ilícita pode custar R$100, pode custar R$30, pode custar 1 milhão, 10 milhões, não importa. A pergunta é, qual é o seu preço? Ou você é inegociável quando se trata de princípios e valores? Isso que eu estou falando aqui não é fácil. Quando a gente se coloca na presença do Senhor para cumprir princípios e valores, eu confesso para vocês que muitas das vezes vai doer. Muitas das vezes vai doer demais. Mas quando a gente entende que não é mais sobre nós, é sobre Ele, é por Ele, a caminhada se torna mais leve. Pastorzão Mateus botou aí, inegociável. A gente precisa entender sobre isso. Eu tenho um preço ou eu sou um líder inegociável? Quando a minha equipe tenta me chantagear com algo que vai contra os princípios que eu acredito, eu tenho um preço ou eu sou inegociável? Você que é de outro segmento, do segmento do comércio, quando um fornecedor, já aconteceu isso comigo, vou contar uma experiência para vocês. Quando eu tinha lanchonete, uma pizzaria, um fornecedor que me entregava queijos, mussarela, para eu poder fazer as pizzas, presunto, linguiça calabresa, essas coisas de laticínio. E ele me entregava a mercadoria e eu comprava com ele. E para minha surpresa, um dia ele chegou na minha loja por volta de 19 horas. Ele falou, pô, cara, eu quero conversar contigo. Aí eu fui lá atender ele. Para minha surpresa, aquele horário, fora do horário comercial, normalmente eu atendia ele mais cedo, e ele chegou lá e ele falou para mim, cara, eu tô com algumas caixas de queijo, presunto, calabresa aí no meu carro, e eu tô vendendo pela metade do preço. Você quer? Deus me fez lembrar disso aqui agora. Deus me fez lembrar isso aqui agora, e ele é minha testemunha de que naquela hora eu falei assim, cara, eu tenho certeza que isso é uma coisa ilícita. E provavelmente você está prejudicando alguém e eu não posso ser essa pessoa que vai contribuir com isso. E eu não quero essa mercadoria. Eu poderia fazer como Saul, olhar para o meu próprio umbigo e eu arrematar aquelas mercadorias ali, porque eu estaria tendo benefícios próprios. Mas eu estou falando de algo que aconteceu comigo há 14 anos atrás, na porta da minha loja. E eu ali, por ter caráter, independente de religiosidade, mas por eu ter caráter e princípios, eu entendi que aquilo não competia a mim. E eu hoje glorifico a Deus. Glorifico a Deus por Ele me manter justo, com caráter digno, mesmo quando eu não tinha grana, mesmo quando muitas das vezes eu contava moedas na minha lanchonete para pagar contas. E Deus me manteve justo, digno. E hoje eu posso falar aqui para envergonhar o diabo, que naquele momento eu falei, eu não quero essa mercadoria. Aqui, a gente trazendo para os dias atuais, é o que Saul fez. Saul, ele olhou para ali, para aquelas condições de ter benefícios próprios. Deus deu um direcionamento, Deus falou, mata todo mundo. Mas Saul, ele preferiu ficar com aquilo que era bom, que traria benefícios para ele. E essa é a pergunta que eu preciso fazer nessa noite. Na sua empresa, no seu negócio, nos seus projetos, você está cumprindo princípios e valores
ou você está sendo alguém que tem preço, alguém está colocando preço em você, alguém está podendo bater no peito e falar assim, ó, eu comprei ele, com isso aqui eu comprei ele. Hoje eu fico muito em alerta para que os meus princípios e valores jamais sejam negociáveis, que meus princípios e valores sejam inegociáveis. Que honra! Aí, pastorzão Leandro tá na área, isso aqui é uma honra para mim, mano, poder estar aqui nessa live com dois caras que são referências na minha vida espiritual. Três caras, né? Primeiro, o Sandro Rangel, o cara que foi instrumento de Deus aí através da família dele para me resgatar. Segundo lugar, Leandro Reis, o cara que deu uma palavra direcionada, que eu tenho certeza que foi o próprio Deus que usou ele naquele dia. E Matheus Oliveira, o cara que eu tenho acompanhado diariamente, e a gente tem caminhado junto. São homens de valores na minha vida ministerial, que tem uma grande importância para mim. Se hoje eu estou aqui nessa live, é porque esses homens acreditou na minha vida, na minha transformação, e Deus tem usado a vida deles para abençoar não só a minha vida, mas tantas outras. E aí a gente já está indo para o final. A live hoje está tomando uma outra dimensão, por isso que cada semana é de um jeito. E tem dia que Deus fala de um jeito, tem dia que Deus fala de outro. E eu não estou aqui para poder colocar Deus numa forma. Quem sou eu para colocar o Espírito Santo numa forma? Uma das coisas que eu mais peço ao Espírito Santo, Senhor, que seja sempre Tu que me conduzas. Que seja sempre Tu que me direciona. Que seja sempre Tu falando comigo. Se a Tua presença não for diante de mim, Senhor, não me faça sair desse lugar. Se tiver que abortar a live porque eu não estou sentindo a Sua presença, eu prefiro abortar. Mas eu estou disposto a abrir essa ferramenta, Senhor, a falar da Tua palavra de alguém só se a Tua presença estiver comigo. Hoje é uma das coisas que eu falo para Deus. E aí nós temos alguns tipos de líderes. E eu vou dar apenas 3 exemplos. Apenas 3 exemplos. O líder que chega num ganho X e ele desaparece. Ele não tem como propósito ajudar outras vidas a terem a sua vida transformada como a sua teve. Porque ele é o líder que só está pensando no seu próprio umbigo. Ele construiu o patrimônio dele, ele construiu o ganho mensal dele e a partir desse momento ele some, ele desaparece, ninguém encontra mais ele. Ele vive, ele passa a viver no anonimato, porque o propósito dele não é ajudar outras vidas. A meta dele era transformar apenas a sua vida e ponto final. Esse é um tipo de líder que não se espantem, existe. Na minha equipe existe alguns que hoje tem um ganho X e ele precisaria estar continuando a ajudar a transformar outras vidas e ele simplesmente não faz. Ele simplesmente fica dentro de casa, viaja com a família, vai passear, mas não está ajudando a transformar outras vidas, porque ele já atingiu um ganho X e para ele já tá bom. Reginaldo colocou aí, ó, líder fantasma, é o 007. Quase ninguém sabe que existe, mas ele tá ali. É exatamente isso. Então existe o líder que coloca como um objetivo um valor X e quando ele atinge um valor X, ele desaparece. Ninguém mais vê ele. Meu irmão, a live hoje está importante, hein? Outro cara aí que para mim é referência na minha vida empresarial. Meu presidente é Alexandre Scarpelli. Referência para mim na minha vida empresarial. Então esse é o primeiro tipo de líder que nós temos. É o líder, vou pegar aí o Reginaldo, o líder fantasma. É o 007. Ele atinge um determinado valor de ganho, ele atinge um determinado patrimônio, conquistas pessoais,
E isso era para dar mais energia para ele continuar ajudando outras vidas como propósito de transformação, mas não. Ele simplesmente some. Ele já fez o dele, ponto final. Tem também o segundo perfil. Existem vários, tá, pessoal? Mas eu só escolhi 3 para não me prolongar. É o líder que chega num ganho X e a meta dele passa a ser humilhar pessoas que ele considera inferior que ele. Ele começa a pisar e a humilhar pessoas que estão à sua volta, que na sua cabeça é inferior que ele. Esse é o segundo perfil. Aqui não tem não, tá? Nessa live não tem não, é só em outro país que tem, tá? É lá na China, lá no Japão, lá que tem esse perfil, né? Pessoas que não tinha nada e quando chega num determinado patamar, que às vezes nem é muito, tá? Quando a pessoa tem essa característica, ela nem precisa de muito não. O pouco que ela consegue, ela já se acha o rei da cocada, a rainha do purê, tá? Então não precisa ser valores muito expressivos não. Pessoas que normalmente têm características assim, só precisa subir um degrau. Subir um degrau, ela começa a pisar em outras pessoas, ela começa a esnobar outras pessoas, ela começa a humilhar outras pessoas que na cabeça dela é inferior a ela. Então esse é o segundo perfil. O terceiro perfil que nós vamos ter, e eu finalizo por aqui, deixando claro que existem vários outros perfis, né? O Matheus colocou aí, ó. Então vocês que estão dando nome, tá? O primeiro nível é o líder fantasma e o segundo é o Elon Musk, né? É o que se acha. E aí nós vamos pro terceiro. O terceiro, vê o nome dele aí. Vocês são terríveis também, hein? Então vamos lá, o segundo é o Elon Musk, né? Segundo perfil. E o terceiro é o líder que chega num determinado ganho de X e ele intensifica o seu propósito em ser generoso, em ser obediente, em ajudar pessoas. Então eu dei 2 exemplos ruins, eu tenho que dar uma aliviada, né? Trazer um perfil bom. Existem pessoas que aumentam seus ganhos, aumentam seus faturamentos para poder abençoar outras vidas, para poder praticar generosidade. O Alexandre colocou aí, ó, o líder que transborda na vida de outras pessoas. Ele está sempre pronto para poder ajudar, para poder contribuir, para poder somar. É um líder transbordador. É um líder que não retém nada nele. É um líder que está sempre pronto a duplicar. E quando eu falo de transbordar, pessoal, não é sobre dinheiro, é sobre tudo. Porque às vezes tem liderado na sua equipe. Eu falei sobre isso essa semana. Eu já tive a oportunidade de ter alguns liderados no meu escritório que eu só parei com ele, sentei durante 1 hora para ouvir ele e dar um abraço. E aquela pessoa sair dali falando que eu transformei a vida dela. E depois eu ficar assim, cara, eu não fiz nada. O que eu fiz aqui? Mas na verdade é sobre isso. Quando você dedica 1 hora do seu tempo sem estar mexendo no celular, dando atenção para uma pessoa, você está transbordando na vida dela. Você está derramando sobre a vida dela o quê? A sua atenção, o seu tempo. Você proporcionou para ela uma qualidade de tempo. Porque por mais que você ache assim, ó, eu não estou dando dinheiro. Não, tá sim, pô, porque cada um de nós tem o preço versus horas. A gente tem falado sobre isso esses dias. Quanto custa a sua hora? Então, quando eu dedico 1 hora do meu tempo para um liderado meu, eu estou falando para ele no mundo invisível, né? Cara, eu estou dedicando esse valor aqui, ó, esse investimento na sua vida. E eu estou entregando para ele, eu estou derramando sobre ele, eu estou dando a minha atenção para ele, eu estou dando um abraço nele. Isso é transbordar. Ser generoso é você
cumprir alguns princípios, né, e você ir derramando na vida dessas pessoas. Então aqui eu dei apenas 3 exemplos, lembrando que tem vários outros, de lideranças que quando atinge um determinado ganho, quando atinge algumas conquistas e patrimônios, tem atitudes e ações diferentes. Então dei 2 líderes negativo e um perfil de liderança que é positivo, é o líder que é um transbordador, é o líder que é um duplicador, é o líder que é generoso, é obediente, que está preocupado com pessoas, é um líder que, independente das oportunidades, está ali para poder contribuir. E direcionando para o final, a gente tem alguns pontos aqui que eu gostaria de deixar firmado na sua mente. Pergunte-se, qual é o seu preço? Durante essa semana, faça essa pergunta, fica aqui, ó. Eu tenho um preço? Qual é o meu preço? O que faria eu desobedecer a Deus? Qual é o meu preço? O que faria eu decepcionar as pessoas que eu amo? Qual é o meu preço? O que faria eu desonrar a Deus? Eu desonrar as pessoas que acreditaram em mim? Qual é o meu preço? O que faria eu perder toda a minha referência como pessoa? Qual é o meu preço? Eu vou abrir uma particularidade com vocês aqui e eu fecho aqui. Há um tempo atrás, um presidente de uma grande instituição me ligou. E eu vou resumir a história, tá? Mas foi uns 50 minutos de telefone. E nesse telefonema ele falou para mim assim, cara, você é muito bem relacionado, as pessoas acreditam e confiam em você, as suas redes sociais ela é bem movimentada e eu peguei várias referências suas. E você é o perfil que eu estou precisando para fazer a expansão da minha empresa, do meu time. E eu estava ouvindo ele falar isso e nessa hora que ele falou que eu era o perfil que ele estava procurando e era o perfil que ele precisava para fazer parte da equipe do time dele, eu falei, cara, eu vou te pedir desculpa, mas eu não sou esse cara que você está procurando. E como eu entendo que tempo é dinheiro, tanto para você quanto para mim, eu vou precisar encerrar essa ligação, porque eu não sou esse cara que você está procurando. Hoje, na instituição que eu represento, não é mais sobre título, cara, é sobre o que eu construí aqui, é sobre alguns princípios e valores, é sobre pessoas que hoje acreditam e que depositaram a confiança em mim quando eu não era nada e nem ninguém. Então envolve muita coisa, muito além de dinheiro. E aí tô resumindo, tá, bem a história, e ele mandou para mim assim, ó, cara, todo mundo tem um preço. Qual é o seu preço? E eu confesso para vocês uma coisa, Deus ele é tão incrível, por isso que eu acho que Deus me direcionou naquela abertura da live de hoje, dando aquelas palavras de direcionamento, porque com certeza é para alguém, mano, com certeza não tem por que não ser para alguém, eu nunca comecei a live desse jeito, e quando Deus me deu essa palavra de hoje, eu não lembrava dessa história. E quando eu estava aqui estudando, Deus começou a me trazer a memória, me trouxe a lembrança, a história do queijo, que eu contei para vocês, e me trouxe a memória esse relato desse cara que me ligou, né? Falando sobre eu era o perfil que ele estava procurando. E eu falei para ele, cara, eu não tenho um preço. E ele falou, não tem como. Todo mundo tem um preço. Ele falou exatamente assim, pessoal.
Eu falei para ele, inclusive, no telefone, eu falei, cara, você é bem folgado, hein? Você, meu irmão, chega com o pé na porta legal, né? E ele falou, cara, todo mundo tem um preço. Qual é o seu preço? E a minha resposta para ele foi exatamente essa. Eu não estou inventando. Pela felicidade da minha filha. Eu falei para ele, tudo bem. Suponhamos que eu seja esse vagabundo que você está dizendo que eu sou na minha cara. Suponhamos que eu seja esse cara sem caráter que você está dizendo na minha cara. Suponhamos que eu seja tudo isso que você está dizendo que eu sou porque eu tenho um preço. Então, o preço que eu tenho é esse. Eu entrei no meu aplicativo e olha que tem um tempo isso, hein? Não era nem um ganho que eu tenho hoje. E eu printei o meu ganho total que eu tenho na instituição que eu desenvolvo, que eu represento. E eu falei para ele, suponhamos que eu seja esse vagabundo que você está dizendo que eu sou. Esse aqui é o meu preço. Você cobre ele e aumenta mais em quanto, porque trocar um pelo outro não compensa para mim. Tem que ser cobrindo o valor que eu ganho e acrescentando algo mais que me atraia. E a resposta dele para mim foi, cara, você ganha mais do que eu. E eu tô contando isso aqui não é para mostrar nada para ninguém. É porque eu estou falando sobre preço, sobre princípios, sobre valores, sobre ser inegociável. E Deus é minha testemunha de que isso realmente aconteceu. Na hora, quando eu desliguei o telefone, eu falei para minha esposa e mostrei para ela o que tinha acabado de acontecer. Então, por ele ter um título que na cabeça dele é superior ao meu, né? Porque eu não tenho um título de presidente e isso nunca me atraiu. O que sempre me atraiu foi ajudar a transformar pessoas. O que sempre me atraiu foi resultados. O que sempre me atraiu foi poder contribuir para o crescimento daquele projeto que eu acredito. Então nunca foi sobre título. Quem me acompanha, quem anda comigo, sabe que eu já falei por diversas vezes em eventos, em treinamentos. Mano, se tu tiver numa negociação, precisar falar que tu é diretor, pode falar que tu é diretor, que eu assino embaixo. Porque eu nunca fiquei preso a título. E aí eu falei para ele, cara, agora eu vou te dar uma aula da vida, tá? Deixa a sua soberba de lado e passa a ser mais humilde. Porque nem todo mundo é um vagabundo como você, que acha que todo mundo tem um preço. Eu não tenho preço, eu tenho princípios e valores. E eu tenho princípios e valores com aquelas pessoas que fizeram eu ser quem eu sou, Leandro Brito, de hoje. Se eu sou o Leandro Brito de hoje, é porque lá atrás, quando eu não tinha nada, quando eu estava sozinho, que eu só tinha Deus, alguém acreditou em mim, algumas pessoas acreditaram em mim. Então não é sobre preço, é sobre princípios e valores. E hoje eu me considero um cara inegociável. Eu só mudaria de time algum dia, mano. Se as pessoas que acreditaram em mim quebrassem princípios e valores. Mas como eu sei que elas jamais vão quebrar, essas pessoas têm minha lealdade enquanto Deus aprouver que nós possamos caminhar junto. Se a instituição existir enquanto eu estiver velho, velho aqui estarei, porque existem princípios e valores. Você está diante de um cara inegociável. E aquela conversa acabou desse jeito. E é sobre isso. Saul, ele arruinou o reinado dele, porque ele não entendeu isso. Saul, ele arruinou o reinado dele, porque ele tinha preço. Ele tinha valores. Alguém determinou valor sobre ele. E o preço dele era amassagear o ego dele, mantendo o rei vivo, para poder escarnecer daquele rei. Era preservar vivo ovelhas, carneiros, ovelhas, carneiros, jumentos, camelos.
bons para poder ele se enriquecer mais? Se ele tivesse cumprido o que Deus determinou, se em todos os momentos Saul tivesse cumprido a palavra do Senhor, ele seria um rei bem-sucedido. Mas por diversas vezes, a gente lendo a história de Saul, a gente vê que ele quebra princípios e valores. E ele tem o reinado dele derrubado por conta disso. Ele perde o seu reinado por conta disso. Podemos ignorar e resistir, ou até rejeitar as exigências de Deus. Ou nós podemos simplesmente obedecer. E eu finalizo essa live com vocês dizendo que, como empreendedor do reino, eu prefiro obedecer. Obedecer muitas das vezes vai doer. Obedecer muitas das vezes vai ser eu fazer aquilo que eu não queria fazer, mas porque Deus mandou eu fazer. Obedecer significa eu dedicar 1 hora do meu tempo no ao vivo aqui com vocês e mais umas 2 horas estudando e orando, pedindo Deus misericórdia para me capacitar e que aí desse outro lado da telinha alguém que esteja precisando dessa palavra, o Espírito Santo já ir trabalhando no coração dela para que essa semente caia numa terra e essa terra seja uma terra fértil e que essa terra venha frutificar e venha crescer e venha se fortalecer no Senhor. Então obedecer significa para você de repente estar 40 minutos nessa live. Obedecer para mim tem sido dedicar 3 horas do meu domingo à noite para poder estar aqui junto com vocês. Se eu, aos olhos humanos, fosse olhar para benefícios, qual o benefício financeiro que eu estou tendo aqui? Com 50 aparelhos conectados nesse momento? Nenhum. Só que eu entendo que não é sobre mim. Eu entendo que não é sobre ganhos, eu entendo que não é sobre olhar para o meu umbigo, eu entendo que não é sobre aumentar minha riqueza, não, eu entendo que é sobre Ele, eu entendo que é sobre Ele, eu entendo que é sobre o reino de Deus, eu entendo que é sobre vidas, eu entendo que é sobre uma pessoa que está aí do outro lado e que de repente essa palavra vai fazer total diferença na vida. Eu entendo que de repente alguém precisava nesse domingo ouvir essa palavra e através dessa palavra ter um novo posicionamento, ter uma nova postura, ter um novo caráter, um caráter moldado em Deus. É sobre alguém que de repente do outro lado esteja precisando entender que caminhar com Deus, a nossa vida fica mais leve, a nossa vida tem mais alegria. A nossa vida passa a ter mais sentido. Então tudo hoje, como empreendedor do reino, eu coloco Deus acima de tudo e de todos. E eu concluo agora de verdade. Hoje foi o dia que a live mais se estendeu, mas eu entendo que deve ter algum propósito por isso. Eu tinha colocado uma meta na minha vida profissional. Existem 2 momentos da minha vida profissional. Um antes pandemia e um depois do período pós-pandêmico. Então, antes da pandemia, nós tínhamos menos concorrência, nós tínhamos menos pessoas desenvolvendo o segmento que nós desenvolvemos hoje. Antes da pandemia, nossos desafios eram outros. Nossos desafios eram fazer o nome da instituição ficar forte no mercado. Então nós tínhamos menos pessoas que trabalhavam, tinha menos pessoas que conhecia, tinha menos empresa que representava. Então nós tínhamos um número de resultado bem expressivo. Já chegamos a produzir na nossa equipe mais de 8.000 vendas no único mês.
Isso são números muito expressivos. Eu estou falando só do time que eu gerencio como gestor. Veio o período pandêmico, algo que ninguém esperava, algo que surpreendeu o mundo, né? Muitas pessoas perderam empresas, empresas faliram, muitas pessoas ficaram desempregadas. O nosso resultado despencou. Então você está diante de um gestor que estava acostumado a produzir mais de 8.000 fechamentos num único mês com seu time. E no período pandêmico a gente chega ali com muito sofrimento a produzir 2.000 contratos no mês. Isso foi um desastre. Esse resultado era muito ruim, porque além de cair o número de pessoas que estava contratando os serviços que eu represento junto com o time, eu tinha também a saída da inadimplência. Então a nossa instituição que a gente representa, a gente perdeu mais de 50.000 pessoas que eram pagantes todos os meses, que por conta do desemprego, por conta da pandemia, por falta de falências de empresa, pararam de pagar. E a gente teve aí uma inadimplência de mais de 50.000 pessoas que deixaram de efetuar os pagamentos. Nossos comissionamentos despencou, caiu muito. E isso foi muito desafiador porque não tinha muito o que fazer. No primeiro momento, muitos de nós aqui pensamos que seria apenas 15 dias e demorou bastante tempo. E do ano passado para cá, eu tracei uma meta pessoal. Não tem nada a ver com a instituição. Uma meta pessoal com o nosso time aqui. E eu comecei a implantar uma visão no nosso time sobre unidade e linguagem, trabalhar junto. E eu estabeleci um número. Não foi nem para o meu time, não, foi para mim. Da gente voltar a produzir 7.000 contratos num único mês. Isso seria muito desafiador, porque você sair de 2.000 contratos para 7.000, meu irmão, para quem não conhece o segmento, eu vou te falar que é algo que na cabeça humana chega a ser impossível. E para quem faz parte do segmento e está aqui nessa live, sabe o quanto isso é desafiador. Mas eu estabeleci esse número e a gente começou a trabalhar muito em prol desse número. E de maneira subliminal comecei a conversar com os principais líderes sobre essa visão. E a gente vem trabalhando muito. Cara, isso me deixa até emotivo porque só eu sei o sacrifício que é, velho. Você coordenar todo um time e eu despertar o desejo no interior dessas pessoas em querer dar um próximo passo. É muito desafiador quem trabalha com vendas. E sem contar as pressões que existem no dia a dia. Mas eu acreditei. E eu comecei a orar a Deus sobre esse propósito, sobre esse objetivo, sobre essas metas. E eu confesso para vocês que Deus ele tem me surpreendido, mano. Compartilhei no início aqui, quinta-feira, Deus me surpreendeu de uma forma incrível com uma outra coisa que aconteceu na minha vida pessoal e na nossa vida empresarial. Os nossos gráficos, eles só vêm crescendo, eles só vêm evoluindo. E para a glória de Deus, esse mês faltou 110 contratos apenas. Apenas 110 contratos para a gente atingir 7.000 contratos. O que eu quero dizer com isso? Que, mano, quando você tem uma visão alinhada,
Quando você busca por algo, Deus começa a fazer. Você faz a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. E eu falei com algumas pessoas, cara, eu já poderia estar comemorando, mas eu não vou comemorar. E eu nunca falei sobre isso publicamente, eu estou falando aqui porque eu sei que Deus vai fazer. Eu sei que Deus vai fazer, eu acredito nisso. Eu falei, cara, eu só vou comemorar. Eu vou comprar fogos, eu vou fazer um barulho, irmão. Mas eu faço tudo isso só quando tiver o número 7. Que é um número que representa a perfeição. E aí, para que o Senhor seja glorificado, a gente vai poder comemorar que Deus ele é perfeito em tudo que ele faz. Quando você estiver achando que você está destruído, quando você estiver achando que você está quebrado, falido, faça a sua parte, acredite em Deus, tenha valores e princípios que Deus vai fazer. Então eu quero terminar essa live sobre isso. Deus vai fazer na sua vida, porque eu tenho vivido milagres de Deus na minha vida familiar, na minha vida ministerial, na minha vida empresarial, na minha vida pessoal, na minha saúde. Eu tenho podido viver os milagres de Deus na minha vida. Que Deus te abençoe, que sobre você esteja as bênçãos do Senhor Jesus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre seus sonhos, sobre seus projetos, sobre tudo aquilo que você se colocar para fazer, que todos os seus sonhos, seus projetos estejam aliançados no Senhor Jesus. Peça para Ele para que os seus sonhos e os seus projetos estejam alinhados com o que Ele tem para a sua vida. Que eu tenho certeza que no tempo oportuno, no tempo que Deus fala assim, essa é a hora, vai chegar para sua mão. Não se preocupe como vai vir, só se preocupe que Ele vai trazer. Não se preocupe qual vai ser os caminhos e as ferramentas que vai ser utilizada para que isso aconteça. Não, só se preocupe com o que Deus vai fazer. Entregue na mão dele e você verá as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que seja uma semana de paz, uma semana de prosperidade e que tudo aquilo que você fizer, você seja bem sucedido. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, seus projetos, seus negócios. Deus abençoe a sua mente, que a sua mente possa ser uma mente que venha avançar em todas as áreas da sua vida. Um beijo no coração, gratidão pela presença de vocês aqui, que Deus abençoe, até a próxima semana. Beijo!